Como eu falei, participação nesta quinta-feira, diretamente da bancada aqui do nosso Farol de Limeira, da nossa grande companheira, membro do Farol, Natália Molina, que já está aqui ao meu lado. Natália, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Beto. É legal de casa, mas aqui eu acho que é melhor, viu? Pessoalmente, gosto mais. Não, aí um dia a gente troca. Aí eu vou na sua casa, você vem aqui, porque daí eu vou ficar perto daqueles vinhos que você mostra de vez em quando. Tá, na minha adega. Da sua tá adega, isso aí. Natália, hoje nós vamos tirar uma dúvida, que acho que muita gente tem, nós falamos assim, muito por cima sobre isso, que é a diferença entre o sommelier, o enólogo e o enófilo. Existe mesmo essa diferenciação? Sim, muita. E é verdade, é uma dúvida muito comum, assim. Vamos lá, o enófilo sou eu, sou você, é pessoal que ama vinho. Sabe aquela pessoa que sempre que aparece alguma coisa de vinho, lê, pega minha matéria lá na tribuna e lê. Sim. O enófilo é o apaixonado por vinho, que quer sempre saber um pouquinho mais. Tá? Que estuda por conta. Isso é o enófilo, os apaixonados por vinho. O enólogo é ou que faz a faculdade de agronomia e aí depois faz uma especialização em enologia, que é o que cuida da terra, da plantação, da uva, né? Então tá lá, os enólogos tem lá na Aurora, na Casa Valduga, são eles que pegam lá desde o comecinho lá da plantação, do terroir, da terra, que inclusive agora posso ser considerado um enólogo, né, Beto? Me formei agora em pós-graduação em enologia. Que bacana, parabéns. E viticultura. Bacana. Então, agora só falta uma terra para plantar. Desculpa, viticultura, como a gente deve falar? Então, viticultura. Viticultura. Isso. E aí é também que estuda, né, essa parte da plantação e tudo. Então agora eu me especializei, eu falo que só falta uma terrinha agora para começar a plantar, né? Tá as uvas, colher e produzir meu próprio vinho, quem sabe? Tá bom. E o sommelier, que é a minha primeira formação, que é aquela pessoa que não... Claro que no curso de sommelier a gente aprende um pouquinho de enologia, mas bem básico, né? O sommelier, ele está apto a montar uma carta de vinhos, a receber o vinho no restaurante, a ver se o vinho está bom, se ele não está bom, se ele está oxidado, harmonizações, essa parte, tá? Essa parte de produção lá da terra fica fora né, do trabalho de sommelier. Mas ele pega lá, tem campeonatos de sommelier que ele vai dar nota, né? Tem sommeliers, os master sommeliers, que eles dão notas, pontuações nos vinhos. E aí isso é coisa, então, do sommelier. Então tem essa diferença, é grande a diferença entre os três. É que muita gente não conhece. Pois é, mas entre os enófilos, vamos aqui falar... eu conheço gente, por exemplo, que pertence a confrarias. Quer dizer, uma confraria pode ser considerada uma reunião de enófilos. Enófilos, com certeza. Às vezes tem até sommeliers lá dentro, né, que são formados, né, porque o sommelier tem que ser formado, né. Aqui no Brasil não é obrigatório ter a formação para trabalhar. Então tem maîtres, a gente vê, mas ele não pode ser chamado de sommelier. Mas ele trabalha, o maître entende muito de vinho num restaurante, mas ele não pode ser chamado de sommelier. Na Itália, por exemplo, você só pode trabalhar assim em restaurantes com formação em sommelier. Formação. Me diga uma coisa, por que o sommelier usa aquele... É lenda, é mito, é fake e tal, que anda com aquele cordãozinho... Que é para provar, né? Que é para provar. Ainda se usa isso? Eu acho que é mais uma tradição, Beto, porque hoje em dia você pode colocar ali na taça, que ainda tem essa tradição, tem a tradição da vela para a gente fazer a decantação, né? Você coloca a vela embaixo do decanter, para poder, embaixo da garrafa que está decantando, para poder ver os resíduos que ficam. Então tem algumas tradições que eu acho legal ainda cultivar, né? Eu sou a favor de modernidades, como, por exemplo, a caixa de vinho é uma modernidade, a lata de vinho é uma modernidade, porém... Não gosto, por exemplo, nunca encontrei uma lata de vinho que eu goste, por exemplo. Mas eu falo, para ir pra praia, para ir pra piscina, são ótimas opções. E não é que tenha hoje em dia a caixa, a lata que vai substituir a garrafa, não. Mas eu ainda sou da parte tradicional, prefiro abrir uma garrafa, acho que todo mundo, né? Num jantar, não vou colocar uma caixa em cima da mesa para tomar em casa. Mas eu sou ainda da parte tradicional. Eu acho que o sommelier vem dessa tradição, né? Eu acho que é legal cultivar algumas tradições. E nesse curso aí de sommelier, você teve aula de sabre para abrir garrafas com sabre? Não tive aula, mas eu sei abrir. Tem uma técnica assim, certa. Você se casou recentemente, sem problema. Sem problema nenhum. Mas eu não tenho sabre em casa. Ó, tá vendo? Acho que eu tô precisando.
Eu abri com faca normal. Aquelas facas grandes de corte de carne. Dá para abrir até com taça de vinho. Poxa. Porque, na verdade, a gente pega... Uma próxima vez eu trago exatamente para vocês olharem. Mas na boca do espumante tem duas... A garrafa em si, né? Tem duas listras, assim. Você tem que fazer bem nela, bem rente a ela. Bem na borda. Tem uma técnica. Tem uma certa técnica. Tem uma certa técnica. Tá, que às vezes a gente vê uns vídeos do pessoal que estoura, aqueles champanhes estoura na mão. Ou faz assim, voa a garrafa pela janela, já viu essas? Não, Nossa, tem uns vídeos. Eu vou separar uns vídeos pra mandar, pra gente bacana. Mostrar aqui. Mas tem uma técnica. Garrafa, assim, ou no barco, ou numa varanda e voa a garrafa. Ou estoura nele. Deixa eu voltar. Você esse ano, você continua fazendo aqueles cursos destinados às mulheres, né? E nesses cursos que você faz, depois desse tempo que você começou a fazer, e deve ter formado muitas e muitas mulheres, e muitas delas devem estar muito familiarizadas com nomes de uvas, com rótulos, enfim, com tudo isso que você ensina para todos nós. Você poderia dizer que hoje nós temos aqui, no seu entorno, mais enófilas do que há um ano, por exemplo? Ai, com certeza. Ou existem aquelas, fechando essa minha indagação, que vão lá, fazem o curso, experimenta e tal, mas falam, não curti. Não, eu acho o vinho, claro, né? Eu acredito sim que eu tenha... Estou montando um exército de enófilas. Porque todas as meninas, assim, a maioria que chega até a mim já gosta de vinho, já tem uma curiosidade. Tá. Mas, assim, principalmente nos cursos presenciais, sempre tem uma amiga que fala, amiga, vamos lá num curso de vinho, e a pessoa nem sabe do que se trata, nem me conhece, e vai lá por, né, lá cai de paraquedas e sai de lá apaixonada. Quando a gente conta a história do vinho, eu me apaixonei assim pelo mundo dos vinhos, né? Eu tive uma matéria na faculdade de enologia e eu fui ao contrário das pessoas. Antes de tomar vinho, eu me apaixonei pela história do vinho e aí eu fui começar a gostar de vinho. Tá. Então, quando eu começo a contar as histórias do vinho, por que aquela garrafa tá ali, por que cada uva é assim, tá? E as pessoas muitas vezes não sabem, então elas ficam espantadas e pro bem, né? E falam, nossa, é verdade. E aí desperta a curiosidade, e aí querem saber mais e mais e mais, porque é um assunto que sem fim, né? Sim, e aí as mulheres despertam essa curiosidade e vão se interessando mais. Então, eu tenho várias, principalmente as alunas do Descomplicando o Mundo dos Vinhos para Mulheres, que é online, que é o completo, que, nossa, eu vejo pelo Instagram, a gente tem um grupo, elas mandam, fazem jantares, hoje em dia já não precisa mais da minha ajuda para comprar vinho, harmonizam com tudo. Mas você dá essa liberdade também para todo mundo, né, te consultar, dou, e tal, isso é muito dou bacana. essa liberdade. Deixa eu aproveitar que você está aqui no estúdio, aprofundar um pouco mais esses 3 temas, ainda nas enófilas. Preconceito, por exemplo, né? Tudo está mudando. Mulher, por exemplo, até um tempo atrás, ela não adquiria determinados produtos porque ficava meio sem jeito, sem graça e tal, e vinho tenho certeza que seja um deles. Mas eu já vi em supermercados, em algumas ocasiões, mulheres olhando as seções de vinhos e qual a minha surpresa boa, que elas vão lá, escolhem, colocam 1 litro na sua cestinha e tal e vão embora. Isso não existe mais, né? Então, o tabu do mundo dos vinhos, eu acho que está perdendo a mulher isso. Comprando vinho. A mulher comprando vinho. Eu acho que a mulher comprando a bebida em geral, mas o vinho caiu mesmo, principalmente na pandemia, né? As mulheres se interessaram mais por isso. Então, né, até teve várias pesquisas como aumentou o consumo de vinho pelas mulheres e o entendimento, né? Mas o preconceito que tem, assim, por exemplo, eu quando me formei na ABS, me formei há 10 anos atrás, era mais difícil, eram poucas mulheres que estudavam vinho, tinham poucas meninas na minha sala, eram mais assim, aeromoças, que eles fazem cursos, né, mas assim, meninas que trabalhavam como sommelier. Aliás, eu não conheço muitas. Tinha as professoras só, mas assim, que formaram comigo, eu não conheço. Muitos homens, né? Mas hoje em dia isso está mudando. Eu vejo até pelo o Instagram mesmo da ABS e tal, eu vejo tanto de mulheres que estão fazendo a formação, né? Então, ainda bem, né, Beto, que vai mudando tudo. Sim, não, mas eu acho bacana, faz parte desse... Eu não gosto de usar muito o termo empoderamento, eu não acho muito adequado para muitas coisas, mas
seria, né? Seria porque a mulher tem o mesmo direito de tudo, né? A mulher tem que estar onde ela quiser. Exatamente. Né? Eu, hoje em dia, fumo charutos, né? Eu aprendi de um ano pra cá, mais ou menos. E aí tem uma confraria de mulheres no Sul. Elas dão curso lá. Eu ainda não tive o prazer de ir, mas eu conheço elas só pelas redes sociais. E elas fumam charutos. Foram até no programa do Gentili agora, semana passada. E... uma confraria de mulheres fumando charuto, quem diria, né? E elas entendem, elas dão aula, elas dão curso. Inclusive, no Descomplicando o Mundo das Mulheres, tem um bônus, que uma delas deu uma aula de charuto para as minhas alunas. Tá. Então, quem compra o curso tem esse bônus de charuto, porque charuto harmoniza com vinho e tal. Então, eu acho que bastante coisa mudou, né? Antigamente, só homens fumavam charuto. Aliás, tem um restaurante belíssimo no último andar da loja Saks, lá em Cidade del Este, no Paraguai. É uma loja maravilhosa, Saks. E no último andar tem um restaurante muito bonito e também tão bonito quanto o restaurante é um espaço reservado para quem fuma charuto. Olha então, que legal. É difícil encontrar, aqui não tem, né? Lá no Sul tem bastante, Porto Alegre, né? Em São Paulo tem bastante. Aqui na região eu desconheço, assim. Que Limeira, Campinas. Campinas deve ter, mas eu também não conheço, que é bem legal. Bom, para a gente fechar agora essa questão do enólogo, então. Então, a gente não deve chamar uma pessoa que conheça vinho de enólogo. Não é necessariamente assim que se chama. Né? Hoje em dia tem a formação de enologia, tem faculdade de enologia. Ou assim, a pessoa quer se achar numa conversa de amigos ali, quer impressionar alguém, fala, não, eu sou enólogo, eu... conheço o mundo dos vinhos. Não, ele não tem formação. Gosto de chamar de doutor de todo mundo que não tem doutorado, né? Não, o enólogo, então, ele hoje em dia tem formação. Quando eu fiz faculdade lá atrás, não existia faculdade de enologia. Era só de agronomia e uma especialização de enologia dentro da agronomia, né? Da engenharia. E hoje em dia tem especializações e agora, por exemplo, eu fiz a pós-graduação em enologia. Então, hoje em dia eu posso ser chamada de enóloga. Mas não é qualquer pessoa, tem que ter uma formação, eu acho. Tá bom. Vamos dar um spoilerzinho. Então, agora, a Natália que volta semana que vem, mas nesta semana retorna também. Aliás, ela já esteve aqui na semana... Aliás, ela já frequentou as páginas da Tribuna na semana anterior por conta do seu casamento, mas agora ela volta e nesse final de semana você volta falando sobre algo que você já falou aqui no nosso programa, que é sobre a harmonização de pizzas e vinhos. Então, mais uma matéria legal que será publicada nesse final de semana na Tribuna da Mulher, aqui na Tribuna de Limeira. Que é uma ótima combinação, né? Pizza e vinho. Eu tenho umas dicas bem legais para seguir no fim de semana já. Já pega o jornal, já segue as dicas. Você sabe que eu fiz uma bobagem? Eu cheguei de viagem com a Márcia no domingo, tarde da noite e tal. Eu falei, não vou cozinhar agora, eu vou pedir uma pizza. E me esqueci de uma que você deu uma dica aqui, só para a gente relembrar, a pizza de champignon, né? De cogumelo. Que eu falei, puxa, da hora que eu saí, aí você pede a tradicional, né, de calabresa e portuguesa. E eu falei, puxa vida, eu estou com vinho rosé no jeito aqui, que acho que ia cair matando com essa pizza de champignon, né? Que é uma pizza com vinho branco. Então, ela é ou um vinho branco mais intenso ou Pinot Noir. A Pinot Noir, a uva Pinot Noir tem aroma de cogumelo. Ela tem essa coisa de terra. Sangiovese também tem essa coisa da terra, mais rústica, né? E a pizza de cogumelo, tudo com cogumelo, fungo. Pede um vinho, dá certo com vinho branco, mas a Pinot Noir é uma das melhores combinações. E você sabe que esses dias, aliás, eu vou te separar um tema para a semana que vem ou para a próxima. Fiquei muito impressionado com as variações do Jerez. E eu tinha por mim que o Jerez é pura e simplesmente um destilado. Nada a ver. Nada a ver. Ele é parecido com o Porto, né? Com o vinho do Porto. É um vinho doce, sim, mas é espanhol. E aí ele tem vários, tem várias classificações. Tem dos mais baratinhos aos mais carinhos, mais elaborados. Vamos falar sobre isso. Vamos. E algo que você já falou também, nós precisamos nos aprofundar, é que eu vi uma harmonização, que eu não vou me lembrar agora, que requeria um vinho laranja. É isso? Tem o vinho laranja, a gente já falou, lembra sobre o vinho laranja? O vinho laranja também. A gente falou sobre vinho laranja e azul. Mas é difícil de achar, viu, Natália? É super difícil, porque são vinhos orgânicos, então porque ele fica lá ele fica em contato com a casca da uva branca. É como se fosse uma produção de vinho tinto, mas feito com a uva branca. Eles são orgânicos, são mais naturebas, eu digo. Não tem muita
conservante, mas é uma delícia. Bacana. Mas é difícil de encontrar. Natália, obrigado pela visitinha rápida, mas deu para a gente tratar de 3 temas aqui no nosso programa. E lembrando, nesse domingo, Natália Molina, Descomplicando o Mundo dos Vinhos na Tribuna de Limeira. Boa sorte, até a semana que vem. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.